Bem-vindos ao episódio do Fora de Escritório aqui na Cidade da Maia. Hoje viemos diretamente para cá para falar com uma convidada que é só membro da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados Portugueses, exerce há 21 anos a advocacia com paixão, com profissionalismo e, acima de tudo, com muita dedicação. Neste episódio do Fora de Escritório, diretamente da Cidade da Maia, doutora Luísa Pereira Teixeira. Muito obrigada por ter aceito o convite para estar connosco fora de escritório. Este episódio é relativamente a uma partilha que a doutora tem mais do que a experiência para falar connosco, uma vez que tramitou mais de 500 processos de insolvência familiar e empresarial. E começávamos por aqui, que é a doutora tem conhecimento direito destas relações laborais e pode-nos ajudar a perceber como é que o trabalhador e também as próprias empresas estão relacionadas com questões sobre endividamento ou não e como é que eles estão preparados ou não para isso. Agradeço eu o convite e sinto muito lisonjeada por estar aqui neste Fora do Escritório. Aproveito para lhe dar os parabéns por esta iniciativa, obrigada. Porque advogados como nós é fora do escritório que trabalhamos, é fora do escritório que vivenciamos as melhores experiências, apesar daquilo que pensam que será o contrário, que o advogado é aquele que está sempre atrás de um computador, mas não. É verdade. Por isso, muito obrigada. Mas a honra é toda nossa. Sim, é verdade. Houve ali um período em que, de facto, depois também com a crise de 2008, o escritório tramitou mais de 500 processos de insolvência pessoais e empresariais. Ao nível pessoal, havia ainda um desconhecimento muito grande do direito à insolvência, porque o direito à insolvência é um direito, não é? E eu costumo dizer que o desconhecimento do direito leva a pessoa a não ter o interesse processual, da legitimidade processual, do interesse em agir. Eu, se não sei se tenho determinado direito, eu não sei como é que eu vou caminhar para poder exercê-lo. Exatamente. E o direito à insolvência, ao contrário daquilo que deve ser desmistificado, é um direito que pode ser exercido. Significa, por exemplo, nas famílias, que um agregado familiar, quando tem o seu rendimento disponível inferior às suas responsabilidades mensais fixas, está numa situação de insolvência. E pode e deve requerer ajuda junto dos tribunais, de tudo regulado pelo Código das Insolvências e Recuperação de Empresas. O advogado é um dos intervenientes no processo, porque existe o tribunal, existe o senhor administrador de insolvência, que pode ser nomeado pelo advogado ou não nomeado pelo advogado, pode ser nomeado pelo tribunal, e existe o advogado e o cliente. Aquilo que não tenho dúvidas que faz diferença no meu trabalho e que sempre fez, foi não largar a mão do insolvente. Ou seja, para mim apresentar um processo de insolvência não é só apresentar o requerimento inicial, ir à Assembleia de Credores e deixar, a partir do despacho de exoneração de passivo restante, abandonar o cliente. Exatamente. Eu não faço isso. Ou seja, durante o período de 5 e agora de 3 anos, que é o período de sessão, o gabinete está diariamente, ou pelo menos mensalmente, em contacto com aquela família. O envio de documentos passa pelo escritório, a tramitação passa sempre pelo escritório, nós é que somos a ponte com o administrador de insolvência e somos a ponte com o tribunal, porque o trabalhador é só um cidadão. Exatamente. Não é? E sabe da sua arte, não sabe daquela. E então isto leva a que todos os processos que foram tramitados sejam sempre com muito sucesso. Porquê? Porque não há falhas nos prazos, não há falha na entrega de documentação, há uma dedicação àquela pessoa que está numa situação que qualquer um de nós poderia passar. Porquê? Porque muitas das vezes, e vamos agora para a parte empresarial fazendo a ponte, que é a própria empresa está numa situação de insolvência. Exatamente. Ou numa pré-insolvência, por exemplo, num processo especial de revitalização, que está em fase de aprovação ou não, muitas das vezes não é homologado, como nós sabemos, e começam a atrasar no pagamento dos salários. Exatamente. Obviamente que uma família que tem, por exemplo, como 1000 de rendimento e tenha 800 de responsabilidades com um crédito de 200, deixa de receber esses 1000 com os mesmos 800 de responsabilidade, deixa de ter fundo de maneio para respirar sequer. Estamos a falar de uma realidade em que é preciso uma parte humana muito, muito intensa e muito dedicada. Porquê? Estamos a falar de pessoas que, por exemplo, têm filhos num agregado familiar que não conseguem comprar livros num mês, têm que transitar para o mês seguinte, não conseguem ir ao dentista naquele mês, têm que transitar para o mês seguinte. Estamos a falar de realidades muito duras. Sim. Ok? E eu acho, e não querendo interromper,
que há, sem sombra de dúvida, uma incompreensão imensa destas pessoas, como se houvesse aqui uma criminalização do próprio insolvente. Sim. Aliás, e essa componente humana que me está a referir, eu partilho da mesma opinião e é precisamente louvável, porque é isso mesmo que as pessoas têm que sentir. Porque as pessoas, não sabendo o que é isso, as pessoas confundem insolvência com a quase habitual prodigalidade. Não é? Ou seja, a habitual prodigalidade, que é um gasto compulsivo, é titulado por lei e leva a processos de interdição ou inabilitação no civil, não é? Aqui estamos a falar de que pode acontecer a qualquer um de nós ficarmos a encargos como a prestação da casa, a prestação do carro, um cartão de crédito que seja de giro corrente do agregado familiar, a faculdade de um dos filhos, não é? Claro. Por exemplo, eu tive clientes que tinham crianças com patologias clínicas difíceis e que necessitavam de aparelhos auditivos porque não ouviam. Não são luxos. Que não são luxos, estamos a falar disso, e pessoas que muitas das vezes ficaram desempregadas e viram o seu rendimento disponível diminuir. E é assim, não devemos apontar o dedo. Nós vivemos numa sociedade de dedos apontados e menos braços estendidos. Nós devíamos efetivamente ser mais empáticos e mais solidários. E é aí que eu faço a diferença. Porque assim, eu começo uma consulta por dizer, diga-me tudo e eu não o vou julgar. Ok? Eu partilho dessa opinião. Conte-me, é verdade, para eu poder ajudar da melhor maneira. Claro. Se fez, se aconteceu, como é que foi, se acha que teve responsabilidade, se acha que até teve um grau de culpa diferente, partilhe comigo, mas eu vou sempre ajudá-lo no objetivo de sucesso, porque daqui vai sair solução. Exatamente. E acho que essa partilha que é feita logo do género, eu sou o seu porto seguro, pode confiar, é meio caminho andado. Sim. Sem dúvida. Eu partilho, revi-me inteiramente nas palavras que disse, porque é isso que faz sentido. E a sociedade de dedos apontados acaba mesmo por ser estes julgamentos e culpabilizar as pessoas, porque todos nós podemos estar hoje ou amanhã sujeitos a qualquer tipo de falha de rendimentos. Eu partilho precisamente dessa opinião, mas a verdade é que um trabalhador e que, como disse, e bem, não é? Que está com o seu rendimento reduzido, ele pode, esta situação pode eventualmente estar a derivar de uma questão que está relacionada com a própria empresa onde trabalha. E uma das questões que nós recebemos também e que nos preocupa, pelo menos aos nossos seguidores, é como é que este trabalhador também, quais são os direitos que ele tem numa situação de um eventual despedimento ou de quebra de rendimentos. Como é que esta pessoa, eu não sei se me estou a fazer entender. Sim, perfeitamente. Se nos pode ajudar a compreender esta parte, que também é uma das questões da nossa audiência. Portanto, a sua questão é muito abrangente e vou tentar responder de uma forma... Conte com isso. Portanto, efetivamente, quando estamos a falar de um trabalhador, significa que eu uso sempre o agregado familiar de 4 pessoas, não é? Marido, mulher, 2 filhos. Basta um dos elementos adultos perder o rendimento, ou pode ser por que fecham, ou podem ser porque estão em insolvência, ou podem ser porque efetivamente estão com ordenados em atraso, pode ser porque tiveram uma inspeção do ACT e estão com problemas, por exemplo, a nível de contraordenação, também pode acontecer. Portanto, é um universo muito diversificado aquilo que pode acontecer numa empresa. Claro. Agora, nós temos que distinguir os direitos que vão surgir daí, distingue muito como é que a empresa fizer. Por exemplo, se a empresa faz uma extinção do posto de trabalho, normalmente não há direito ao subsídio de desemprego. Não é? Ou seja, o que é necessário fazer? Que o advogado dessa empresa, ou o advogado que representa o trabalhador, não é? E o bom advogado, no meu entender, é aquele que consegue pensar sempre que se estivesse num lado ou no outro. Claro. Tem que, efetivamente, apresentar uma série de documentos em que a empresa ateste que, por exemplo, houve uma redução de efetivos, houve um decréscimo da atividade, houve um decréscimo da faturação. Isso foi muito usado, por exemplo, no Covid, que levou, por exemplo, àquela redução daquela pessoa que estava lá a trabalhar há 15, 20, 30 anos. Sim. Então, aí sim, no modelo específico da apresentação de subsídio de desemprego, há lá uma rúbrica em que podemos optar e aí o funcionário tem na mesma direito ao subsídio de desemprego. Okay. Mas, por exemplo, se for um despedimento por justa causa, não.
Nós estamos a falar de vários tipos de despedimento. Claro. O despedimento por inadaptação ao posto de trabalho dá direito ao subsídio de desemprego. O despedimento por extinção do posto de trabalho, como eu referi, então também dá, mas, por exemplo, um despedimento com justa causa não dá. E, portanto, a pessoa, depois de um processo disciplinar devidamente fundamentado e instruído, que dê lugar a um despedimento, aí o trabalhador não tem direito ao subsídio de desemprego. E é mais trágico. Também temos a situação em que a empresa pode efetivamente estar numa pré-insolvência, por exemplo, num processo especial de revitalização e, por exemplo, o maior credor votar contra esse processo de revitalização e vá para uma insolvência tout court. Portanto, depende muito do que pode acontecer na empresa. Certo. Portanto, tem que se analisar sempre caso a caso com essas ressalvas de que falei. Naturalmente. Depois, obviamente, que numa situação comum, o trabalhador tem direito ao subsídio de desemprego durante o período, dependendo de quanto tempo de trabalho prestou e a carreira contributiva que teve na Segurança Social. Portanto, isso também tem que ser analisado sempre muito casuisticamente. Claro. E também, depois terá direito, quando terminar o Fundo de Desemprego, ao Fundo Social de Desemprego. Mas o que se pretende é que naquele período o trabalhador consiga um novo emprego. Recuperar. A situação é mais dramática quando é marido e mulher. Não é? Claro. Marido e mulher a trabalhar na mesma empresa, temos aí uma redução de rendimento efetivo. Portanto, normalmente, uma situação económica difícil numa empresa gera uma situação económica difícil numa família. E daí haver uma proporcionalidade direta, no meu entender jurídico, da situação empresarial com a situação familiar, sem dúvida absolutamente nenhuma. Desculpe, não querendo só não, para terminar o meu raciocínio. Depois, é necessário saber, e eu tenho o direito a estar insolvente. Ok, isso é verbado no meu registro. Eu costumo dizer que o processo de insolvência é silencioso, é indolor. Ok? A única coisa que acontece é que é fixado um edital na junta de freguesia da zona de residência e é verbado na certidão de nascimento durante o período de sessão. Mas são processos que as pessoas não têm que se envergonhar. São processos onde as pessoas vão... Repare uma coisa, doutora Marta, há famílias que quando me chegam ao escritório, que já tentaram renegociar créditos, que já foram empresas de consolidação de créditos, nada contra. Depende muito, em cada área há sempre bons e maus profissionais. Claro que sim. Ou então, quando entram no shopping e existem quase um dar de cartões de crédito, e o crédito, não é? É um tiro no pé. Claro. E a primeira, repare, uma família normal, portuguesa, comum, com conhecimento médio comum, não tem conhecimento de insolvência. Portanto, não vai logo pensar, olha, nós estamos insolventes, temos os requisitos todos e vamos nos apresentar à insolvência. Vão tentar pedir emprestado, vão tentar sobreendividar-se e sobreendividar-se. Vamos aguentando, não é? Vamos atrasando a prestação da casa um mês, vamos atrasando a prestação do carro um mês. Quando tiver o subsídio. Exatamente, quando tivermos o subsídio, vamos então ali juntar. Mas a verdade é que isto é uma bola de neve. E a verdade é que também quando chego ao meu escritório, não vou dizer que tenho clientes que me chegam com uma consciência jurídica, não é? Naturalmente. Ela é adquirida depois ao âmbito da relação profissional que se vai estabelecendo. Aliás, eu tenho que dizer isto, porque eu revejo-me exatamente naquilo que está a dizer. Mas, quando nós estamos a falar neste reflexo que existe de uma situação empresarial na vida familiar, nós estamos a falar, em média, quanto é que há a redução quando há alguém que vai para o desemprego? Uma redução salarial, estamos a falar na ordem de? Sim, depende, pode ser uma aproximada, não é? De 40%, por exemplo. Não é? Porque repara, depois no desemprego será mais ou menos isso, dependendo do escalão da pessoa. Depende muito, mas é uma redução muito significativa. Não estou a falar das baixas médicas, que aí é mais, não é? Claro que sim. Mas efetivamente há uma redução muito grande do rendimento. E depois é assim, não é pago quando a pessoa quer. Claro. Não é? Não é pago quando a pessoa quer, é pago quando o Estado assim entende. Portanto, há de facto uma redução desse rendimento disponível que a família disponha. Claro. Agora, eu queria também que nos ajudasse aqui a perceber como é que, sendo empresário, nós estamos a falar neste efeito que gera nos trabalhadores, mas sendo também empresário e aproveitando esta experiência que para mim está a ser delicioso conversar consigo. Obrigada. Mas como é que as empresas também conseguem recorrer a estes mecanismos? Porque
estamos a falar que a maioria do tecido empresarial português são microempresas, não é? Sim. Nós não estamos a falar de grandes grupos económicos, estamos a falar de pessoas que também têm ali a sua fonte de rendimento. Esta pessoa, a partir do momento em que a empresa insolve, não é? Tem também algum tipo de proteção ou não? É assim, aí eu já sou um bocadinho mais tendenciosa porque a experiência tem-me dito que quando uma empresa insolve, já tem os mesmos sócios, e isso é verdade, é o que acontece em Portugal, e estamos a falar da economia portuguesa. Normalmente já tem outra empresa com outro capital social, com outro número de identificação de pessoa coletiva, a trabalhar, a laborar, porque depende de que tipo de insolvência, e sabemos que nas empresas há insolvências dolosas, não é? Sim. Que muitas das vezes, depois de um incidente de qualificação, surgem, como também há empresas que dissipam culposamente o património antecipadamente, de forma a reduzir a sua esfera patrimonial para responder, nomeadamente perante os trabalhadores. E aí é má fé. Ok? Eu não tenho clientes desse género, até porque me posso dar ao direito, ao fim de 21 anos, também entender quem é que defenderei e quem é que não defenderei. Sim. E acho isso muito desonesto e muito, sobretudo, desleal. Não falando de honestidade, falando de lealdade. Agora, as empresas que ética duvidosa. Exatamente, é uma ética duvidosa. Agora, e efetivamente aquela empresa que correu mal, e pode acontecer, porque repara uma coisa, uma empresa com um cash flow diminuído e com um fluxo de tesouraria também estreito, o que é que vai acontecer? E eu tenho clientes desses, basta uma fatura, por exemplo, 30 mil euros atrasar, ou 40 mil euros, ou duas faturas desse valor, para haver logo ali uma diminuição do rendimento. O que é muito importante? Um bom departamento de contabilidade e um bom departamento jurídico. Para mim, são os ingredientes necessários para que uma empresa em Portugal tenha sucesso. Um bom departamento jurídico que faça um check-up jurídico empresarial, que vá ver como é que estão os contratos de fornecimento, como é que estão os contratos de compra, que cláusulas é que existem, como é que a fatura ou a adjudicação, o orçamento é feito, ok? Para não haver depois situações de incumprimento ou cumprimento defeituoso que leva a processo em tribunal e que demora também ao recebimento dos créditos. Assinarem sempre as faturas, porque temos lá o título executivo e também é muito mais fácil na cobrança e não temos que ir para o processo injuntivo. Isto daria aqui pano para mangas, não é? Eu estou a adorar. Tenho imensa dificuldade porque sou uma apaixonada pelo que faço e isto sai naturalmente. E eu peço desculpa, além de se notar isso, nesta nossa conversa está a enriquecer, eu tenho a certeza absoluta que quem vai ouvir vai perceber, porque estamos a passar por pontos fundamentais. De consciência cívica, sim, não é? Eu acho que sim. Agora, como eu estava a dizer, efetivamente essas empresas também têm um bom departamento jurídico, um bom departamento de contabilidade, porque em situações de diminuição de cash flow há incentivos. Claro. Há planos, por exemplo, até para contratar trabalhadores em que têm apoios, por exemplo, da Segurança Social, medidas de apoio. Por exemplo, recrutar jovens que estão no centro de emprego e que têm medidas. Portanto, isso depende muito, lá está, da estrutura contabilística, não é? De um bom técnico oficial de contas ou um revisor oficial de contas, se for o caso, mas normalmente nas PMEs é um técnico oficial de contas, e um bom departamento jurídico que normalmente ali caminham lado a lado. Eu faço assessoria jurídica empresarial e estamos sempre alinhados, lado a lado, de mãos dadas, para fazermos uma equipa multidisciplinar e ajudar o empresário, porque o empresário é só o quê? Ou o industrial do calçado, ou o industrial do têxtil, ou o industrial do automóvel. Ele não tem que saber, nem eu domino a matéria, áreas, não é? Claro. Não é menos nem mais do que nós, apenas se criar ali uma equipa multidisciplinar e que numa mesa nós conseguimos levar, e eu já consegui recuperar, juntamente com departamentos de contabilidade, que é uma área que não domino, confesso, contabilidade seria, e por isso tenho uma boa equipa de contabilidade que me faz todo esse backup na minha vida e agradeço, mas efetivamente nós conseguimos também fazer isso, ou seja, gerir custo-benefício. Às vezes as empresas também querem dar um passo maior que a perna, fazendo esta expressão popular. Tem que fazer ali um investimento necessário. Tem que fazer um investimento necessário e outra coisa muito importante, por exemplo, eu tenho uma cliente desde 2004, no ano em que me formei, uma serralharia civil, em Vila Nova de Gaia. E no início havia muitas dificuldades nos recebimentos. O que é que eu disse? A partir de agora é assim, com a adjudicação do orçamento, 60%. Porquê? Porque com estes 60% vai comprar a matéria-prima.
Não tenho que dispor deles próprios. Não é? E isso não se fazia, ou seja, são pequenas dicas que nós vamos impondo ao empresário e fazemos uma parceria desde essa altura, há 21 anos, portanto maravilhoso, de ver a evolução que essa empresa também tem e tem vingado no mercado. Quem diz essas, diz muitas outras, ok? Nós não trabalhamos... O empresário está ali para desenvolver a atividade que ele se dispõe. Não é o know-how dele é aquele, não é? O know-how dele é aquele objeto social, é aquela motivação que a empresa tem. Pode ser a venda de gomas, não interessa. Tem que ser a melhor empresa de venda de gomas, mas com o melhor técnico oficial de contas e com o melhor departamento jurídico. Porque isso acaba por repercutir a imagem que tem no próprio mercado e a reputação que tem. Sim. E a credibilidade eu acho que acaba logo por ser outra, não é? Sim, aí eu acho que essa estrutura, não é? É muito importante ser criada, muito importante. Acho que sim. Bom, nesta parte que nós já falamos de assuntos espetaculares, eu queria que em jeito de término, não é? Nos desse um conselho geral, ou parcelar dentro destas duas áreas com que falamos, mas que nos deixasse efetivamente aqui um conselho para quem nos vai ver, ouvir, relativamente a esta capacidade que há ou necessidade de nos adequarmos às situações. O conselho que eu ando a divulgar, a pregar, digamos assim, há 21 anos é a advocacia preventiva. Ou seja, nós fazemos análises anuais, fazemos check-ups médicos anuais, mas não vamos ao advogado. Por exemplo, o que é que acontece? Uma pessoa é contratada, tem um contrato de trabalho, agora os contratos a termo incerto, por tempo indeterminado e, quiçá, mais uns anos, não é? Que dá para introduzir qualquer tipo de função e que são completamente ilegais. As pessoas assinam esses contratos e depois, quando dá problema, é que vem um advogado. Quando há conflito é que vem o advogado. O advogado na sociedade portuguesa está muito relacionado com tribunal e com conflito, ok? Eu exerço há 21 anos e tenho tanto trabalho judicial como trabalho extrajudicial. E isto é muito importante, porquê? Porque desengane-se quem acha que vamos entrar numa sala de audiências e de lá se vai fazer o milagre da justiça, ok? Até porque a justiça é feita por homens suscetíveis de falhas, como todos nós, e portanto é o que é. Portanto, a profilaxia na jurídica, que eu acho que é o maravilhoso, que é, vamos comprar uma casa, por exemplo, vamos contratar um advogado, vamos então, a nossa empresa mandou-nos uns documentos para assinar, porque está com dificuldades e quer que nós assinemos, ok? Vamos contratar um advogado. Porque o preço de uma consulta, comparado com os danos que vai existir pelo não conhecimento do direito que pode alegar, são muito menores. Então, essa situação da presença do advogado, o advogado é o servidor da justiça e do direito. É a figura máxima do Estado de Direito Democrático. E eu acho, efetivamente, que a maior parte dos conflitos, de laborais e dessas pré-insolvências, e quer a nível familiar, quer a nível empresarial, se resolveriam se a pessoa entendesse que ir a um advogado é como ir a um dentista porque dói um dente, ou é porque as pessoas não se automedicam, nem se, não é, só com um paracetamol, não se automedicam com um medicamento específico. E na advocacia é a mesma coisa. Sim. Não é? Então, vamos trabalhar mais essa consciência jurídica e as pessoas não irem tanto ao Dr. Google, não é? O Dr. Google fica à distância de 1 segundo, mas às vezes assim, não é o caso. Agora com a inteligência artificial também, isto é ridículo. Não é o caso, é assim, as pessoas vão continuar a fazer aquilo que para elas se melhor adequa. Não é? Eu não tenciono mudar o mundo, já tive essa pretensão e não correu bem. Porque no fundo nós é que nos desgastamos e temos que aceitar o que é. O que eu acredito é que as pessoas no timing certo vêm ter com a pessoa certa. Tem que ter. E nesse momento vão conseguir fazer de facto maravilhas na sua vida. E vão perceber a diferença. E vão perceber a diferença quando se é acompanhado por um profissional e quando não se é acompanhado por um profissional. Portanto, muitas das vezes o advogado nessas situações também deve introduzir aqui uma instituição que também é muitas das vezes mal interpretada, que é a Autoridade para as Condições do Trabalho.
Eu introduzo muitas vezes, quando vejo que há desigualdade, por exemplo, em situações de empresas que fazem com os trabalhadores, eu tenho agido em triângulo com a ACT e tem sido também muito benéfico para os trabalhadores, neste caso. Claro. E se as empresas não tiverem nada a temer, também não têm que temer a intervenção da ACT. Eu costumo dizer que quem nada deve, nada teme, não é? E, portanto, no fundo é dizer assim, eu tenho estes direitos. Há uma Constituição da República Portuguesa, ok? Há uma lei fundamental que diz que nós temos direito à justiça, nós temos direito de livre acesso aos tribunais e a um processo jurisdicional efetivo. Então, o que é isso? É conhecer dos nossos direitos, conhecermos os nossos deveres para os podermos praticar sem qualquer tipo de lacuna. Para mim, confesso que é um conselho brilhante e acho que é o que as pessoas mesmo necessitam, é ter consciência daquilo que têm direito. Sim. Porque a partir daí todo o resto se fará. É verdade. Doutora Luísa, para mim foi uma honra pessoal muito grande. Obrigada. E gostei muito desta nossa conversa. Seguramente, e eu tenho a certeza que sim, vou propô-la a voltarmos a falar. E eu tenho a certeza que a nossa audiência também vai querer que a doutora regresse. Muito obrigada, foi um gosto. Obrigada. E muito sucesso para o seu projeto, porque é um projeto com que me identifico muito. Bem-aja. Obrigada. Direito e justiça são conceitos distintos. Que a justiça seja sempre a nossa causa. É para isso que envergo a toga há 21 anos, é para isso que sou uma apaixonada pela minha profissão. Nunca se esqueça que o advogado é o servidor da justiça e o direito. É aquele que faz a ponte entre o cidadão e a aplicação da lei, que é feita pelo juiz.